Eu convido a essa tribuna o presidente do Minaspetro, Rafael Milagres Bernardes Macedo, para o seu pronunciamento e abertura oficial dessa solenidade de posse. Se quiser usar as nominatas, estão aí. Acho que eu não vou usar. Agora já está no meio do... Olá. Vou dar uma ajustada. Eu vou falar aqui, vocês vão ver que não é... Pelo menos não foi proforme, né? Acho que eu usei esse púlpito aqui 2 vezes e está no meu discurso. Eu vou pedir licença a todos, meu discurso é um pouco longo, devido ao momento. Assim, de fato, uma sucessão muito legal que a gente preparou com muito tempo. O Fabinho tem uma apresentação, no mínimo, ousada, então eu vou fazer as partes formais aqui. Se tem uma coisa que eu não sou, é formal, mas vou assumir esse papel e dar o espaço para o Fabinho fazer a apresentação dele. Não sou de nominatas, então com certeza as nominatas estão diretamente no texto, então sintam-se todos agradecidos aqui. E vou ler, não tem jeito, hoje não tem jeito. Eu retorno a esse púlpito que muitos sabem foi utilizado 2 vezes na minha gestão. Uma vez na posse, no dia 8 de abril de 2022, e hoje, dia 20 de março de 2026, na posse da nova diretoria do Minaspetro. Que aqui cumprimento e desejo muita sorte na pessoa do novo presidente, Fabinho. Pela 2ª vez, também na minha gestão, eu faço um discurso ou uma fala lendo um papel. O púlpito, o papel e muitas outras formalidades do Minaspetro, elas foram abandonadas. Porque isso se conecta de alguma forma com a minha jornada, com o meu estilo, que sempre foi mais informal, menos tradicional, mais próximo de fala mais natural e verdadeira. Fico muito feliz de ver essa evolução no Minaspetro, que fala hoje a linguagem que nós vemos na rua, com mais proximidade, e que atualmente, quando a gente faz uma reunião de diretoria, a gente vê todo mundo com um traje menos formal, aquele que a gente usa no dia a dia do nosso trabalho. A gente aboliu, e aqui faço uma ressalva, a gente aboliu a gravata como obrigação. Mas pode vir, está tudo certo, mas se foi uma coisa que a gente fez, a gente aboliu como obrigação nos congressos, a gente foi seguido por muitos sindicatos. Hoje, eu estou muito mais leve, com menos pressão que eu tinha sobre meus ombros naquele dia, aquele 8 de abril, que eu assumi o Minaspetro. Que, como eu falei lá no meu discurso, aquele dia ficaria marcado para sempre e ficou. Como a gente viu aqui no vídeo também, eu era um menino, eu era um jovem de 30 anos, pouco traquejo político, pouca habilidade de fala. Tenho até hoje o meu braço fechado de tatuagem. Eu talvez seja o anti-estereótipo do presidente de uma entidade que à época tinha 60 anos, tradicionalíssima. Eu assumi o sindicato, o maior sindicato do país, sucedendo 2 dos maiores líderes sindicais que esse setor já conheceu. Um nome, no mínimo, improvável, e que gerou frio na barriga de vários dos que aqui estão. Mas hoje, eu venho aqui, nesse discurso, como eu disse, muito mais leve. Venho aqui apresentar alguns marcos que conquistamos durante esses 4 anos, conectando com cada pessoa ou grupo de pessoas que esteve ao meu lado nessa jornada. Primeiramente, gostaria de trazer uma pessoa muito especial, a quem eu devo toda a lealdade do mundo. Foi o responsável por tudo isso existir, que é o Cadu. Em nome dele, já cumprimento e já faço reverência a todos os ex-presidentes dessa entidade. Rol esse que me incluo com muito orgulho agora. Inclusive Paulo Miranda, que está aqui compondo a mesa e que, com certeza, é a maior referência em liderança sindical no setor que esse país já viu. Mas foi o Cadu que apostou em mim, que apostou no meu nome como seu sucessor. Foi ele que assumiu essa aposta no meu nome, que enfrentou toda a diretoria e me avalizou como seu sucessor. Ele saiu de referência para um grande professor, me conduziu com muito cuidado e carinho, me deu liberdade e apoio em todas as frentes que eu precisei. Sem falsa modéstia, hoje, quando circulo pelas rodas de donos de postos,
Vários me afirmam que a dúvida ou o frio na barriga se transformou em certeza. Se transformou em uma gestão surpreendente, que fica aqui marcada na história do Minaspetro. Alguns números para a gente não perder isso de vista. A gente tem o maior número hoje de filiados na história do Minaspetro. Mesmo em um momento em que as entidades sindicais perdem força e que o mercado de combustíveis passa por uma concentração e uma consolidação em grandes redes que não mais se sindicalizam. A gente tem a melhor avaliação da história do Minaspetro, mais de 80%, até mesmo superior à de grandes líderes e referências políticas do mundo inteiro. A gente teve a maior participação nessa eleição, mesmo sendo chapa única, que mostra, inclusive, a volta da união do setor em Minas Gerais. A liderança sindical não é surpresa, se faz com presença nas ruas. Temos um estado continental e extremamente desafiador. Presença fora, naturalmente, quer dizer ausência dentro de casa. Aqui, na pessoa da Júlia, já cumprimentando a próxima primeira-dama, Lili, posso falar que sempre tive 100% de apoio e mais que isso. Quando chegava em casa, eu tinha um porto seguro. Nossa jornada, como família, se mistura com esses 4 anos de Minaspetro. A gente se casou em meio à eleição de 2021, que não foi fácil. E entre viagens de sindicato e viagens pessoais, e para algumas provas de corrida e triatlon, conseguimos manter nossa unidade firme, apoio mútuo, muito respeito e dedicação, que culminou hoje no nosso maior presente, em casa, que está em casa lá hoje, que é o nosso filho Gustavo, de 6 meses. Foram muitas viagens, inúmeras. Talvez eu fiquei mais dias fora do que dentro de casa em alguns meses. Mas a gente também bateu o nosso recorde de viagens pessoais, o que equilibrou um pouco essa balança. E sempre, quando em BH, muito do tempo dedicado à nossa família, na pessoa da Júlia e dos nossos pais. Falando em pais, a ausência de casa e a ausência da empresa, aqui tenho muito a agradecer aos dois, Carlos e Soraya, que estão sentados ali atrás da Júlia. Eu só consegui atuar aqui da forma que eu atuei no Minaspetro porque tinha certeza que o rojão que eu deixei na empresa, e não era nada simples, estava nas mãos certas. O apoio dos meus pais sempre foi integral. E espero ter orgulhado ambos com o que foi feito aqui no Minaspetro, ainda que a um custo pessoal de muita dedicação deles e muita ausência minha. Não se enganem, os filhos de donos de postos, não se enganem, quem é filho de donos de postos, eu vejo alguns aqui. Na nossa empresa, até hoje, a gente tem nossos desafios de sucessão e de gestão. E o que aconteceu durante esses 4 anos, frente ao Minaspetro, só me faz agradecer os pais que eu tenho. Nesses 4 anos, a gente, na nossa empresa, conseguiu aumentar o número de postos e venda da rede. E mais que isso, a gente tem ela mais profissional e com uma estrutura financeira muito mais saudável do que há 4 anos atrás. Passados esses agradecimentos de base, quero aqui falar sobre a nossa diretoria e a importância dela na gestão do Minaspetro, tanto na gestão do Minaspetro, quanto para a saúde do nosso mercado. Primeiramente, no nome do Fernando, que não vi aqui, mas vi ele hoje de manhã, que foi a pessoa que quem me trouxe para o sindicato. Na pessoa dele, eu estendo minha reverência a todo o conselho do Minaspetro e ao tesoureiro, à época tesoureiro, que só quem sabe, que só quem já foi, sabe o piano que precisa carregar. Não é fácil. Talvez o conselho seja o órgão mais importante do sindicato, onde eu me apoiei em todas as pautas mais espinhosas, onde eu tive também suporte integral e apoio irrestrito. A gente conseguiu transformar e evoluir o setor jurídico do Minaspetro, que segue muito numeroso, mas agora com uma coordenação específica, fruto da qual já colhemos muitos resultados. Saímos dessa gestão sem nenhum passivo jurídico no Minaspetro. Todas as ações resolvidas e nenhuma nova. Conseguimos acabar com todos os esqueletos nos armários. Abrimos cada um e acertamos o que precisava. E mais do que tudo isso, acho que eu consegui ter um corpo interno de conselho que garante menos peso nas costas de uma única pessoa, que era o presidente. Agora a gente tem uma gestão mais compartilhada,
seja do conselho ou da diretoria como um todo, que nos dá o conforto, o suporte de muitas vezes o norte de atuação muito claro. Não se enganem, diretores. A dedicação de 1 hora por semana, que é o que a gente cobra, faz muita diferença. E aqui eu faço um pedido especial. Não abandonem e não deixem de acreditar no nosso mercado. Somente a presença constante de vocês, somente com a presença constante de vocês, a gente consegue avançar em pautas como mercado honesto e sem irregularidades. Preciso lembrar que não estamos aqui para deixar o mercado mais saudável. Estamos aqui para deixar o mercado mais saudável, que é muito diferente de combinação de preço. E posso afirmar que essa prática nunca aconteceu ao longo da minha gestão. O sindicato opera sobre o mais alto rigor em compliance e normas de conduta. A gente foi a primeira gestão que abriu as portas das reuniões para o interior participar de fato. E mais do que participar, pautar a atuação do sindicato em função dos desafios enfrentados em cada região. Não nos escondemos, a gente deu a cara a tapa e a gente apontou o dedo quando precisava. Essa gestão foi marcada por coragem e personalidade de toda a diretoria. Tivemos, com certeza, os melhores anos do mercado de combustível da história, fruto dessa frente em prol do mercado regular. O nosso mercado ele é composto também por diversos stakeholders. A gente tem órgão público, agente político, imprensa, distribuidoras, entidades sindicais, dentre outros. E aqui cumprimento todos os presentes, vi alguns integrantes de distribuição, de todos esses stakeholders. Aqui tem Mário e Marcelo também ao nosso lado. E informo que a gente vai seguir vigilante e ativo, como continuando uma entidade precursora de todos os temas. Tivemos uma evolução enorme na relação com a mídia. A gente fez as maiores campanhas da história do Minas Petro. E a gente conseguiu tirar um pouco, ainda que um pouco, o alvo das costas do dono de posto, mostrando que estamos aqui para abastecer o país e levar o sustento para dentro de casa. Seguimos os maiores DLIs em parceria com a CDL, que está aqui representada no seu presidente Marcelo. Não poupamos ninguém. Mantivemos a corda sempre esticada, de forma honesta e correta. E aqui eu não posso deixar de citar a fatídica carta aberta à Shell. Hoje, a gente tem uma novidade. A gente tem uma nova carta aberta em um dos momentos mais sensíveis do setor, com o título Deixem os postos trabalhar. É momento de deixar quem carrega o país trabalhar, ao invés de ficar recebendo fiscalização. Hoje, eu passei o dia juntando documento para ter que falar que eu não subi o preço de forma abusiva. A gente precisa deixar o dono de posto, que já está trabalhando 24 horas, trabalhar para garantir o suprimento, para garantir combustível para todo mundo. É muito importante isso e vai sair essa carta aberta em mídia nacional. E, por fim, talvez o mais importante aqui, na pessoa dos nossos 4 gestores aqui, Márcia, Esdras, Guilherme e Mari, estendo os cumprimentos a todos os colaboradores do Minas Petro, que caminham lado a lado com todas essas conquistas. Deixamos o sindicato mais profissional e independente do ânimo do presidente. Se existia, quando eu entrei, existia uma figura de linguagem, que existia um cajado na mão do presidente, e onde ele andava, ele fazia o que ele quisesse. Se existia esse cajado, hoje ele está mais no sentido de dar um norte, e menos do que fazer as decisões diárias e mudar as velas do barco. Tivemos pela primeira vez uma conquista que colocou dinheiro no bolso do dono de posto. Foram mais de 100 milhões de reais efetivamente recuperados de forma segura e com trânsito em julgado. Tivemos os maiores congressos da história do Minas Petro, seja na capital ou no interior, com maior número de presentes e extensão aos gerentes de postos. Me orgulho de ser o presidente com maior número de quilômetros rodados e visitas feitas no interior de Minas, junto com o nosso time de assessores. Ressalvado, obviamente, o Paulo, que teve, obviamente, são 4 anos contra vários anos do Paulo, então não posso aqui comparar, mas com certeza na primeira gestão, nesses 4 anos, a gente acumulou muitos quilômetros. A gente evoluiu o que já era bom. A gente fez vídeos que são marcantes. Criamos nossa sala de podcast. Fizemos várias inserções em multivias e multicanais.
Fizemos as maiores campanhas publicitárias da história e fomos precursores nisso. Saio daqui tomado por um orgulho enorme e até emocionado, especialmente depois do vídeo. Se existia um frio na barriga no início da gestão e uma carga imensa de suceder os maiores líderes sindicais, agora tenho a leveza de falar que a gente entregou não só os maiores marcos e números da entidade, mas deixamos um caminho de futuro também construído. Posso afirmar a todos, o Minas Petro ele está condenado ao sucesso, seja quem estiver à frente dele, e agora o bastão está nas mãos do Fabinho, a quem desejo muito sucesso na nova gestão. E com certeza, aqui não fica um adeus. Vou estar por aí ainda, não só ajudando o Minas Petro, mas com os outros desafios em prol do mercado de combustíveis. Vocês, com certeza, ainda ouvirão muito falar o meu nome, Rafa Macedo, por aí. Espero que atendendo e superando as expectativas de todos.